Então, para tanto, queridos, eu queria lhe convidar a abrir comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25, diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler o 25 e o 26, tá? Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. Nós pedimos que o Senhor fale conosco de uma maneira profunda a nos transformar. Nos rendemos à tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Jesus está falando com o que ele chama de multidão. Então tem os discípulos e tem a multidão. Essa fala não é para os discípulos, é para essas pessoas que gostavam de Jesus, que seguiam Jesus fisicamente. Onde Jesus ia, eles iam atrás. Que comeram dos pães multiplicados, que viram milagres, que viram demônios saírem, que viram paralíticos andarem, que viram curas. A multidão gostava de Jesus, era abençoada por Jesus, mas não era o quê? O que eles não eram? Não eram discípulos. Então, veja que é possível você, se aproximar, gostar, ser evangélico e não ser discípulo. E aí Jesus vai dizer o que tem de fazer para ser um discípulo. Aí você me pergunta, o que raios isso tem a ver com sexualidade? Calma, seu animal. É que as pessoas me perguntam frequentemente, elas querem uma coisa muito prática. As pessoas usam a expressão dica, né? Eu odeio essa palavra. A pessoa fala assim, pastor, me dê uma dica. Porque eu estou vendo muita pornografia, eu preciso de uma dica. Aí a gente fala uma coisa, mas eu quero na prática, né? O que eu tenho de fazer? Aí eu vou para alguns eventos de líderes, de jovens, adolescentes, e os líderes perguntam coisas do tipo, pastor, e aí, o que eu faço para que esses meninos parem de pecar? Porque está todo mundo pecando lá. Aí os pais me procuram e falam, pastor, minha filha está mandando foto indevida para esse e para aquele. O que eu digo para ela? O que eu faço? Eu tiro o celular, eu faço um pentagrama, queimo o celular embaixo de um bode. O que eu faço para que ela pare de fazer a coisa errada? Então, seja na nossa vida, na vida do outro, a gente está querendo sempre uma resposta muito prática para que alguma coisa mude. E eu descobri que é muito difícil falar isso, porque, na verdade, não é que é difícil, na verdade tem uma série de dicas que eu posso dar. Você pega o comportamento e a gente vai te dando dicas que você já ouviu. Só que geralmente são coisas boas, não são coisas ruins. São coisas boas, do tipo, olha, você tem de colocar um bloqueador de conteúdo adulto no seu computador e no seu celular. Isso é ruim? Não. Eu sou contra isso? Não. Isso pode te ajudar a não pecar? Pode. Mas isso resolve o seu coração? Ou isso apenas atrapalha o seu comportamento? Ou tenta adestrar o seu comportamento? O problema das nossas soluções de dicas é que elas estão tentando apenas adestrar o nosso comportamento.
É igual ensinar um shih tzu a fazer xixi no tapete. Vocês já viram um shih tzu? Lá em casa tem uma shih tzu. E aí eu ensinei que ela tinha que fazer xixi no tapete. Então todas as vezes que ela faz xixi no tapete, ela vem correndo feliz e eu tenho que dar um biscoito para ela. Glória ao Senhor. Ela foi adestrada, né? E às vezes eu penso assim, nós estamos atrás disso, né? Qual é o biscoito que você vai me dar? Aonde é que eu tenho que fazer xixi? E a gente está tentando dar uma ajeitada no nosso comportamento. O que foi que eu descobri? Só tem um jeito da gente parar de pecar. Só tem um jeito, se a gente virar um discípulo de Cristo. Só tem um jeito. Aí tem que perguntar o que raios é um discípulo de Cristo. Porque não é ser evangélico. Como eu acabei de dizer, você pode estar na multidão evangélica. Você pode se dizer evangélico, você pode ter família de pastor, e você não ser um discípulo de Cristo. Então a nossa sexualidade, o que está acontecendo na nossa sexualidade, os nossos comportamentos, as nossas decisões, do que a gente vê, do que a gente toca, do que a gente faz, do que a gente escolhe, é consequência do estado do nosso coração. Então, o primeiro ponto é esse: a sexualidade não é onde o problema começa. E eu vou ser bastante radical. Para o Evangelho, embora a sexualidade possa ser um grande problema, ele nunca é o maior problema. O maior problema sempre é a condição de um lugar que a Bíblia chama de coração. É aí que está o problema. Então é como se nós tivéssemos que descer da ponta do iceberg para as bases do iceberg. Continue colocando bloqueador de celular, continue tomando banho gelado, continue evitando lugares, continue confessando e fazendo o seu devocional, isso tudo vai te ajudar. Mas se nós não falarmos dos pecados do seu coração, realmente as coisas vão ficar como um adestramento comportamental. E aí, quando a gente pensa em coração, nós estamos pensando em um discípulo de Cristo. Jesus então diz o seguinte: o discípulo, ele é aquele que está disposto a fazer uma coisa. O que foi que a gente leu aí? Isso é um discípulo. Aí ele diz assim: então, você está na multidão, você quer ser discípulo, você tem de fazer uma coisa. E veja, antes de falar da coisa, é para qualquer pessoa. Porque ele fala: se você vem a mim, quem é você? Qualquer um. Ah, mas eu tenho atração homossexual, eu tenho atração bissexual, eu tenho atração heterossexual, eu já fiz A, B, C, eu sou viciado em X, Y. Irmãos, o caminho vai ser o mesmo, porque ninguém presta, não. Você tem essa cara de Shih Tzu, mas você não presta. Qual é o caminho? É o mesmo. Ele fala: sabe a sua mãe, querida mãe, a sua mãezinha? Se você amar esta mãe mais do que a mim, você não vai ser meu discípulo. E o seu pai também. Irmãos, tem um mandamento, de 10 mandamentos tem um, que diz assim, que é para honrar pai e mãe. Tem ou não tem? Poxa, Jesus está dizendo que se eu amar meu pai e minha mãe, que ele mandou eu honrar mais do que eu amo a ele, eu não sou discípulo. Aí ele piora, porque ele fala assim: você sabe o seu cônjuge? Eu sei que vocês são solteiros, muitos de vocês, desesperados, ouvindo Djavan. Amar é um deserto, e seus temores. Djavan é um profeta menor. Está entre Abacuque e Cláudia Leite.
Mas um dia que, se você casar, se Deus tiver misericórdia da sua alma e querer punir alguém e você casar, você vai ler em Efésios 5, Paulo dizendo assim: maridos, amai vossas mulheres, esposas. E Jesus está dizendo, então, sabe aquilo que eu mandei você amar? Se você amar mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. E os seus filhos, herança do Senhor, se você amar mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Seus irmãos e irmãs, essa parte é fácil, que ninguém gosta muito de irmão. Caim que o diga, né? Se você amar os seus irmãos mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. E aí ele chega no ápice: se você amar a sua própria, como é, gente? Sua própria vida mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Por que que nós não vamos ser discípulos de Cristo se amarmos alguma coisa mais do que a Ele? Por um fato muito simples, porque nós sempre obedecemos aquilo que amamos mais. Sempre. Invariavelmente. Sempre. Nós sempre obedecemos aquilo que nós amamos mais. Nós somos devotos daquilo que amamos mais. Nós refletimos na nossa vida aquilo que amamos no nosso coração. Sempre. É assim que o ser humano funciona para o Evangelho. É como se fosse a antropologia do Evangelho, a maneira como o ser humano funciona. Se a pessoa for ateu, vai funcionar do mesmo jeito. Ela vai amar alguma coisa. E não necessariamente uma coisa ruim. Pode ser uma coisa boa. Pode ser uma coisa boa. Como a sua mãe, o seu pai, o seu filho, sua família, os pobres. Não necessariamente uma coisa ruim. Mas ela vai amar uma coisa neste lugar chamado coração, e a sua vida prática vai refletir este amor. Então veja, o que você está fazendo na sua sexualidade, se você está desobedecendo a Deus, eu quero ser bastante direto, você está me olhando aqui, e se você está desobedecendo a Deus reiteradamente, eu estou lhe dizendo que isto está acontecendo porque tem alguma coisa no seu coração que passou a ser mais importante do que Deus. Você passou a amar esta coisa mais do que Cristo. E ao fazer isto, você se torna obediente a isto que rivaliza com Cristo. É inevitável. A gente fica denunciando o que a gente ama na nossa vida, as pessoas vão perceber o que você ama. É impossível esconder, porque está na sua linguagem, está nas suas escolhas, está no seu WhatsApp, está nas suas redes sociais, está no seu dia a dia, está aí, está explícito o que você ama. E você é uma pessoa muito obediente. Aí você fala, não pastor, eu não sou obediente. Pergunta para minha mãe. Você é obediente, resta saber a quem. Resta saber a quem. Porque toda desobediência a Deus é obediência àquilo que ocupou o lugar dele num lugar chamado coração. Vocês estão me acompanhando ou não? Então, para chegar na sexualidade, a gente tem de pensar no coração. Porque eu lembro que quando eu era menino, eu era jovem, ninguém aguenta mais jovens, né? Quando eu era jovem, meu testemunho é muito chato, irmãos, meu testemunho é muito sem graça. Eu não cheirei orégano, eu não matei ninguém, eu não fui baterista, coisas graves, né?
pessoal que me segue no Instagram vê eu falar de muitas coisas, né? E pensa assim, esse cara deve ter sido gay, trans, Uber. Uber eu fui, de fato. Todo mundo vai ser Uber, só uma questão de tempo. Anota isso aí, todo mundo. Ah, eu tenho um diploma. Testemunho fraco. Eu sempre fui crente. Eu sou neto de pastor, filho de pastor. Meu bisavô era evangelista. Como é o nome disso? Perseguições geracionais. Né? Eu nunca desviei, né? Eu casei virgem com a primeira namorada que eu encontrei. Heterossexual, sem graça. É uma decepção, você pode ir embora, não tem problema. Eu tinha um problema, eu era do louvor, não baterista, lógico, mas eu era do louvor, e eu tinha um problema, que era pornografia. E eu tentava parar de ver pornografia e não conseguia, por uma fase da minha vida ali. E se você chegasse comigo e falasse assim, você sabe que é errado ver pornografia, o que você acha que eu responderia? Eu falei, eu sei. Então por que você não para? É uma boa pergunta, né? Não é uma boa pergunta? Você está namorando aí você sabe que não é para ficar fazendo sexo, né? Porque você sabe, eu não preciso te avisar isso, você já sabia disso, que é para fazer sexo só quando casar. Novidade, né? Você sabe. Mas por que vocês estão fazendo? Por que vocês não param de fazer? É uma boa pergunta. Se você sabe, por que você faz de errado? Porque o que eu faço não reflete o que eu sei. O que eu faço reflete o que eu amo. Uma coisa é o que eu sei, outra coisa é o que realmente eu amo. Eu amava a pornografia. Ela era mais importante do que Cristo. Aqui. Por quê? Porque ela me aliviava, ela me prometia, ela me concedia um momento de conforto, de consolo, de alívio, de descanso. Coisas que eu digo que eu busco em Deus. Veja como eu sou mentiroso. A minha risada é assim mesmo. Então o que eu digo? Não, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É o que eu digo. Eu digo que Jesus é minha paz, eu digo que Jesus é minha alegria, eu digo que Jesus é meu consolo, mas na verdade é a pornografia que é, porque ela ocupou um lugar de Cristo. Como é o nome do pecado que se caracteriza por trocar o Criador pela criatura? Você sabe o nome? Vamos lá, gente. Enem 2026. Como é o nome do pecado que se caracteriza pelo fato de trocar, tira o Criador e coloca a criatura no lugar? O nome é idolatria. Então, ao invés de ir a Cristo para buscar coisas legítimas, porque todo mundo precisa de felicidade. Não, isso é carnalidade, não, isso é mentira. Todo mundo precisa de prazer. Deus nos criou para o prazer, nele. Todo mundo precisa de alívio, de consolo, de conforto. Só que ao invés de ir a Cristo, eu ia aonde? Naquilo que para mim se tornou melhor do que Cristo. Se tornou mais confiável do que Cristo, se tornou fonte no lugar de Cristo. Aí eu ia até a pornografia, que é a criatura. Só que na época, eu nunca cheguei com Deus e falei assim, Deus me perdoa porque eu sou idólatra.
Eu não amo o Senhor como eu canto todo domingo que amo. Eu te substituí como fonte de felicidade por essa desgraça aqui. E eu não consigo abandonar porque eu confio mais nisso do que confio em Cristo para ser feliz. Eu nunca falei isso para Deus na época. Você sabe por quê? Porque eu estava muito ocupado falando assim, Deus me perdoa porque eu vi um vídeo. Eu estava pensando só no meu comportamento, né? E aí eu sempre queria uma dica, né? E eu ia atrás das pessoas, qual é a dica de hoje para eu parar de ver pornografia? A dica é que você precisa parar de ser idólatra. Poxa vida, mas eu vim falar de sexo, eu não vim falar de coração. Pois é, esse é o seu problema. Uma vez eu conversei com uma jovem, ela era de uma igreja, ela me procurou, ela era tipo a líder dos jovens da igreja. Cantava, pregava, ela era a referência de toda a juventude na congregação. Infelizmente ela estava tendo uma vida dupla, e ninguém sabia. Ela havia tido um caso com uma mulher casada. E quando eu falo caso com uma mulher casada, a gente pensa assim, nossa, meu Deus. Porque na nossa cabeça, o maior, entre aspas, o maior pecado dela é o fato dela se relacionar sexualmente com uma mulher, ainda mais casada. Isso é um pecado, isso é sério, só que isso não é o maior problema dela. E ela conversava comigo, ela falava de todos os pecados que você acha difícil de falar, ela falava de todos. Ela entendia que ela estava errada. Ela falou, não, é isso mesmo, pequei, adultério, homossexualidade. E até que chegou no momento, lá pela terceira conversa, que eu falei o que eu estou falando para vocês aqui. Eu falei assim, olha, você amou de tal maneira as sensações que essa pessoa produz em você. Você amou isso de tal maneira que você amou isso mais do que a Cristo, e por causa deste fato, você desobedece a Deus para obedecer o seu novo amor. Aquilo que se tornou mais importante. Porque se Cristo fala A e isso aqui fala B, quem eu vou escutar? Quem eu amar mais. Se eu estou escutando o B, é porque isto é mais do que o A. A fonte do B é mais do que a fonte do A. E ela olhou para mim e falou assim, mas como assim, você está dizendo que eu não amo a Deus? Sim, seu animal. É exatamente o que eu estou dizendo. E ela começou a chorar porque ela conseguia confessar os pecados sexuais. Ela não conseguia confessar que, sendo pregadora do púlpito, que sendo cantora do louvor, que sendo a líder dos jovens, no fundo ela amava coisas mais do que a Cristo. Nós somos discípulos do que a gente ama mais. A sua sexualidade não vai mudar. A sua sexualidade não vai mudar enquanto você não ordenar os amores do seu coração. Começa aí. As perguntas mais importantes são essas. Tanto é verdade que quando perguntaram a Jesus quais eram os 2 maiores mandamentos, o que foi que ele falou? Marcos capítulo 12, o escriba perguntou, e aí, como é que é? Qual é o mandamento mais importante? Isto significa assim, ó, presta atenção. Existiam mais de 600 mandamentos para o judeu. Então ele está perguntando o seguinte, se eu quero obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida, ministério, família, sexo, tudo que você imaginar, qual é o resumo? O que eu tenho de fazer? Aí Jesus fala o que, irmãos? Alguns irmãos acham que Jesus respondeu algo do tipo, poxa, então você tem de amar a Deus e amar o próximo, ponto. Alguns de nós achamos que foi isso que Jesus falou. Aliás, o mundo de hoje acha que foi isso que Jesus falou. Ame a Deus e ame o próximo. Mas se Jesus tivesse dito apenas isto, estava tudo muito fácil. Porque é possível amar a Deus, genericamente.
Completamente possível. Se você falar assim, você tem de amar a Deus, mas de que jeito? Não, do jeito que você quiser. Só ame a Deus. O importante é amar, como diria Lulu Santos. Toda forma de amor é válida, porque Deus é amor, Ele mandou você amar. É sempre um mandamento genérico. Ame. É muito fácil amar a Deus, mas Deus é legal. Jesus era um cara muito... Todo mundo elogia Jesus, você já viu isso? Os muçulmanos elogiam Jesus, os ateus elogiam Jesus, os espíritas, os católicos, os evangélicos, os psicólogos, os coaches, os Uberes. Jesus é o maior Uber que já existiu, tem sempre um livro assim. É fácil amar a Deus, só que Jesus não respondeu ame a Deus. Ele respondeu ame a Deus de uma determinada forma. O problema do mandamento não é amar a Deus, é a forma. Porque ele falou o seguinte: ame a Deus com todo o seu coração. Com todo o seu coração. Força, alma e entendimento. É a mesma coisa de dizer ame a Deus mais do que você ama qualquer coisa, mais do que você ama a você mesmo. Aí o bicho pega, irmão. Porque a gente não quer fazer isso. Se depender só disso aqui, ó. A gente não quer fazer isso. Não vai acontecer se depender só do meu coração. Se eu seguir os meus desejos, eu não vou amar a Deus desse jeito. Eu vou amar do meu jeito. Quando eu quiser, na medida que eu quiser. Agora, contudo, eu não tenho essa capacidade de se seguir isso aqui, ó. É isso que eu estou aprendendo a fazer. Por isso eu me tornei discípulo. O discípulo é aquele que está disposto a aprender todo dia da sua vida até Jesus voltar. Como é que faz isso? Como é que ama a Cristo mais do que qualquer outra coisa? Porque isso não é uma coisa simples. Não é uma coisa fácil. Vai ter rivalidade. Vão aparecer os rivais. Você vai se apaixonar por eles. E você vai ter que decidir quem é que manda no seu coração. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A nossa sexualidade é apenas a repercussão deste fato. Tem coisa na sua vida que é mais importante do que Cristo. Por isso você mente, você esconde, você mente para sua mãe. Isso não é uma piada. Você mente para sua mãe. Que é uma boa mãe. Para de achar que ela não é. Ela é uma boa mãe. É um bom pai, cheio de erro, mas é um cara que está tentando te ajudar e você mente na cara dele. Para esconder o seu pecado, porque você quer sair com fulano, porque você quer fazer os... E não adianta você dizer que não sabe. Você sabe, é que você ama tanto esse ídolo que chama você, que você está disposto a mentir, a enganar. Você é discípulo disso aí. Aí eu vou ficar aqui falando, pare de fazer sexo. Você já sabe que é para parar. O rei Davi, irmãos, adulterou. Vocês estão ligados? Vocês viram a Record? Aí eu só vejo The Chosen. Chato. O Velho Testamento é mais agressivo, né? Game of Thrones. E Davi adulterou com a Batseba. E aí ele engravidou a mulher e tentou encobrir a gravidez e o adultério. Fez um monte de coisa e no final ele matou o marido da Bate. Eu vou te fazer uma pergunta, atenção. O que foi que Davi amou que o fez matar uma pessoa? Não, pastor, ele matou porque ele odiava. Não.
Antes de você responder, lá em Mateus 15, 17, Jesus diz assim, porque o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra, não é a comida, é o que sai. Aí ele diz assim, o que sai vem do coração, a mentira vem do coração, os homicídios vêm do coração, a imoralidade sexual vem do coração. Jesus disse isso. Então eu vou voltar para a pergunta, o que foi que Davi amou aqui, que o tornou homicida? Você que conhece a história, o que ele está tentando salvar? Ora, se ele está tentando encobrir o adultério, ele está amando a sua reputação. Davi amou de tal maneira a sua reputação, a imagem que ele projetava para os outros, que ele foi capaz de ser um discípulo deste amor. O discípulo é aquele que pratica. O discípulo é aquele que mata e morre em nome do amado. Quem era o amado? Era o próprio Davi. Qual era a liturgia necessária para cultuar Davi? Matar Urias. Ele matou. Se eu te perguntar, o que seria capaz de fazer você matar uma pessoa? Você sabe qual vai ser a sua resposta? Eu jamais mataria uma pessoa. Provavelmente era a resposta que Davi dava. Até o dia que ele amou. O problema é um dia você amar alguma coisa, irmão. E esta coisa requerer que você mate. Porque você já está mentindo. Você já está enganando. Ou não está? Não levante a mão. Você já está tratando mulher como objeto? Ou não está? Olá, tudo bem? Me manda uma foto. Ou eu estou maluco? Porque você é um discípulo da sua lascívia. E o culto a ela, por enquanto, é pedir uma foto. Davi já estava no nível que o culto era mandar matar uma pessoa, ele tinha poder para isso, ele fez. Mas eu vou casar um dia, isso tudo passa. Seu animal. Vai lá e casa. Casar vai resolver muita coisa. Irmão, Davi não era casado, não. Davi era casado com um monte de mulher, não sei se você está ligado. Ele era casado com várias, ele tinha um harém. Por que ele vai pegar a vizinha se ele tinha um harém? Sabe o que é um harém? Ele herdou as esposas de Saul. Você já herdou uma esposa? Saul, o rei anterior, morreu, e as esposas dele todas passaram a ser de Davi, mais as que ele já tinha. Ele estava lá na casa dele, bateram na campainha, tudo bem? Fulano morreu, agora você tem 10 mulheres, assina aqui, é da Amazon. Qual é o seu CPF? Mas por que ele foi atrás da Batseba? Porque a cobiça, querido, não para, não adianta, a cobiça é sempre sobre o que você não tem. Eu vou repetir, cobiça, por natureza, é sempre sobre o que você não tem, não importa o que você tenha. Do lado da idolatria no seu coração está a cobiça. A cobiça é assim, se eu não tiver, eu não vou ser feliz o suficiente. Não cobiçarás a mulher do próximo, é pôr a sua atenção e buscar felicidade naquilo que Deus não te deu, é do próximo, não é sua. O contrário de cobiça é quando você aprende a ter gratidão. O contrário de cobiça é gratidão, porque gratidão é o foco e o desfrutar do que Deus te deu. Se você é solteiro e você não está disposto
a buscar prazer no que Deus te deu hoje, quando você casar, você também não estará disposto. Porque o casamento vai te dar uma coisa, mas não vai te dar tudo. E mesmo se você tivesse um harém, continua tendo coisas que não são suas. Lá no jardim, eu achava, irmãos, eu lembro quando eu era menino, eu achava que o Éden era assim, Adão pelado, né? E duas árvores, o coitado, né? Eu imaginava assim, né? Porque falavam tanto das árvores, eu imaginava que era uma árvore que era para comer e a outra árvore que não podia comer. Aí Eva chegava, tudo bem, boa noite, a paz do Senhor. Eles sentavam num banco, ficavam o dia inteiro olhando para as duas miseráveis das árvores, 50% proibido. Aí as pessoas perguntam assim, mas por que Deus colocou aquela árvore? Esse Deus é muito mau. Eu imaginava, muita maldade. Cria duas árvores, proíbe metade, é uma dieta, né? Antes do Monjaro. É igual você está fazendo dieta e você vê pudim em todo lugar, irmão. Você abre a gaveta do armário e tem um pudim. É o Satanás. Eu achava que era isso, o Éden era tipo... Aí eu fui ler a Bíblia e diz assim, ó, olha, diz assim, ó, que Deus criou um jardim. Aí ele falou assim, ó, de todas as árvores do jardim comais. Está liberado. Come o que você quiser. Só tem uma que não é para comer. Estava tudo liberado, querido. Vai lá e come. Essa aqui você não come. Aí a serpente vem, Eva fala com o animal, e o animal faz Eva tirar o foco do que Deus havia dado, que era um monte de coisa, e colocar o foco aonde? No que Deus não havia dado. Isso que é nossa cobiça. O corpo desta pessoa não é seu. Não é seu. Você não tem direito sobre ele. Mas você não vai aceitar isto enquanto você amar você mesmo, que é o nosso ídolo mais raquítico, cafona, mal vestido, com mau hálito, nós. E aí, para terminar, irmão, que eu tenho que acabar, vai dar 9 horas. Se você ama alguma coisa mais do que a Deus, vamos dar 3 passos para resolver isto. 3 dicas. Eu vou matar alguém, né? A primeira dica: você tem que identificar o que você ama mais. Você vai precisar orar. Eu estou falando sério, você precisa orar. Não é óbvio o que você ama mais, nem sempre. Porque o teu coração te engana. Você olha para ele olha para você, aí começa uma negociação. Não, mas não exagera também, né? Não, mas então não é, poxa vida, mas não é assim também, né? É só um PlayStation, é só o Roblox. Não é que eu amo o Roblox. Sem chat. Por causa do Felca. Quem não entendeu, eu não vou falar sobre isso. Não, mas não é que eu amo também, né? Vai negociar, porque você é um, né? Porque a gente é sonso, né? Eu menti, mas, poxa, eu falei, porque se eu falasse a verdade, eu amo, mas não é uma coisa ruim. Amar a mãe também não é uma coisa ruim, mas se você amar mais do que a Cristo, você não é discípulo de Cristo. Então a gente precisa orar e falar, Deus, me mostra o que eu amo mais. Em geral tem a ver com aquilo que você não aceita tirar da sua vida. Você não aceita. Você se agarra com todas as suas forças. E é por isso que você está namorando este demoniado. E você sabe que isso não tem nada de Deus. Só que arrancar da sua vida vai doer. Eu vou te dar uma notícia. Vai doer.
Jesus falou assim, ó, é melhor se arrancar um olho e ir para o céu do que ter 2 olhos e ir para o inferno. Ele está falando de uma coisa que você pode tirar da sua vida e continuar vivo. Só que arrancar um olho dói. Vai doer. Agora vai doer mais se você continuar confiando nisso, eu lhe garanto. Porque agora não parece que vai doer mais. Agora não parece. Agora parece que Jesus está atrapalhando a sua felicidade. Essa que é a verdade, né? É assim, ó, eu estou aqui, mas eu estou tão bem, eu estou tão feliz. Ele é casado, mas a gente está tão bem. A gente está tão bem. Aí Jesus vem atrapalhar a minha felicidade. Aí vem o segundo ponto. O primeiro é identificar, o segundo é descredibilizar. Eu vou explicar. É tirar a confiança. Nós não abandonamos o que amamos mais porque nós confiamos que isso nos fará felizes. Nós confiamos, é uma fé, é uma confiança profunda, às vezes inabalável. Por isso você mente, por isso você engana, por isso você desobedece, por isso você é rebelde contra Deus, porque você tem uma coisa que você confia. Como é que eu vou tirar isso da minha vida? E aí vai ser o quê? Uns irmãos me perguntam assim, pastor, se eu tenho atrações homossexuais, se eu me converter, eu vou ter atrações heterossexuais? E eu vou casar com uma pessoa do sexo oposto? A resposta é, eu não posso lhe garantir isso. Não posso. Porque ao se converter, você vai ser um discípulo de Cristo. Isso para a Bíblia é a plenitude. Isso é o que garante a sua felicidade para as Escrituras. Eu não sei se você vai casar. Pode ser que case, pode ser que não. Aliás, para o heterossexual também, né? Eu também não sei se os héteros vão casar. Embora aparentemente seja mais fácil. Aí a pessoa responde assim, mas aí é injusto. Porque o senhor é hétero, né? Você casou, tem filho, então quer dizer que eu vou ter Jesus, aí eu vou ficar só com Jesus. Essa miséria. Não, e a gente que é, nós, crentes, né? A gente olha para uma pessoa, e aí não precisa ter atração pelo mesmo sexo, não. A gente olha para um solteiro com mais idade, a gente já começa a ter pena dessa pessoa, né? Porque a gente pensa assim, nossa, coitado, ele só tem Jesus, né? Nossa, um sofrimento. Porque não, ele só tem Jesus. Graças a Deus, eu casei e tenho 3 filhos obesos. Porque você imagina a minha vida de solidão, desespero, se eu tivesse só Jesus. Graças a Deus eu casei, né? Porque aí eu sou feliz, né? Eu não estou brincando, irmão. Eu não estou brincando. No fundo, a gente não acredita que Jesus é que dá felicidade. Não venha com este papo. Porque a gente diz assim, ainda bem que eu tenho, meu Deus do céu, ainda bem, Jesus, aí eu posso ser, porque aí a pessoa pensa, eu vou ter só Jesus, eu vou ficar só. Eu vou ter só Jesus, então eu vou ficar pobre. Vou ter só Jesus, então eu vou fazer uma miséria. Vou ficar ouvindo Djavan. Cláudia Leite. O dia inteiro. E assistindo The Office, sei lá. Porque a gente olha para o cara e fala, mas e aí, ele não tem... Aí a pessoa fala assim, então se eu não vou casar, se eu não vou fazer sexo... Que é um mito que casados fazem sexo. Há um mito. Mas a pessoa pensa, né? Pô, eu vou ter Jesus, mas eu vou fazer sexo? Não. Então...
Mas aí como é que vai ser isso, né? Porque eu vou ser feliz como? Poxa, uma pergunta muito interessante, né? Você só vai ter Jesus, é. Eu lembro, quando eu ouço isso, eu lembro de um cara na Bíblia que é chamado de jovem rico. Vejam vocês que são velhos e pobres, né? O jovem rico. O jovem rico, ele é muito bonito, bom, maravilhoso, moral, crente, guardador dos mandamentos, tomava banho, passava desodorante. Chegou. O jovem rico era maravilhoso, viu, gente? Se ele chegasse com seu pai e falasse, quero casar com a sua filha, o seu pai falaria, case comigo. Seu pai abriria a mão da heterossexualidade. Ele era muito bom. Ele chegou com Jesus e falou assim, Jesus, quero ser discípulo, quero entrar para o The Chosen. 5ª temporada. Ninguém aguenta mais o Mateus. Ninguém aguenta mais o Mateus, isso é um fato. Do cinema, né, contemporâneo. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, cara, eu vou te fazer uma proposta. Você está preparado? Você que é uma MEI, tem várias MEIs aqui, né? Você que é um homem dos empreendimentos, você que é um jovem aprendiz, que trabalha aos 14 anos para ganhar R$600. Verifique a proposta. Amém? Vocês estão prontos? Então Jesus falou assim, faz o seguinte, primeiro, número 1, você vai pegar tudo que você tem. Pegar tudo que eu tenho. Número 2, você vai achar um pobre. Uma vez eu vi um pobre em Sorocaba. Vai achar um pobre e dar todos os bitcoins para ele. Dá todos os bitcoins para o pobre. Aí número 3, você vem e me segue. Me segue. E aí? Já acabou, irmão. Já acabou. Mas e o que você garante aí né? O que, poxa, um plano na Netflix, um cashback, não tem umas milhas na Latam? Jesus, não, já acabou, aí você me segue. Irmãos, o jovem rico, eu vou chamar de projeto de felicidade. Ele tinha um projeto de felicidade dele e tinha Jesus. Ele olhou e falou assim, mas se Jesus não me fizer feliz? Porque é quem ele vai confiar. No meu projeto ou em Cristo? Aí você olha, ele olhou e falou, Jesus meio magro, né? Cabeludo. Irmãos, o jovem rico não estava falando com um pregador, com um anjo, com um demônio, ele estava falando com a segunda pessoa da Trindade, encarnada. E não foi suficiente. Ele olhou nos olhos de Deus, literalmente, e confiou mais no projeto dele. E ele não queria ser uma pessoa má. Ele apenas queria mandar na sua vida, controlar a sua vida. Jesus ameaçou a vida dele. Aí o Evangelho fala assim, aquele que perder a sua vida salvará, aquele que salvar perderá. É como se ele tivesse a vida dele toda controlada aqui, aí Jesus veio e quase, Jesus ameaçou, aí ele salvou a vida dele, né? Da ameaça que era Jesus. Não, você não vai me atrapalhar não, eu vou ser feliz. Eu vou ficar com quem eu quero, do jeito que eu quero, casar com quem eu quero, do sexo que eu quero, ter o nome que eu quero, fazer quando eu quero, do jeito que eu quero. Aí eu vou ser maravilhosamente feliz. Este é o nosso problema. Nós acreditamos que se seguirmos os nossos corações, fizermos o que dá na telha, nós vamos ser maravilhosamente felizes. Isto está enraizado dentro da gente, a gente acredita. A gente confia, e aí quando alguém tenta ameaçar, a gente fala, não, sai daqui, isso aqui.
Então a pergunta para você, em quem você confia para ser feliz? Você confia nos seus planos? A sua sexualidade não vai mudar nunca. E aliás, não adianta ela mudar não. Seu coração está podre. Ele está confiando no ídolo. E sabe o que os profetas faziam? E os salmistas faziam no Velho Testamento? Eles ridicularizavam os ídolos de Israel. Eles ridicularizavam. Jeremias falava, você pega um pedaço de pau, com metade do pau você faz uma sopa, uma fogueira para fazer uma sopa, e com outra metade você faz um ídolo e se ajoelha, você está maluco? Salmo 115 fala, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda, tem boca, mas não fala. O que ele está fazendo? Ele está ridicularizando o ídolo. Isso que você confia é ridículo, é cego, é pobre, é nu, é manco. Mas você acha que é um super-herói. E aí, irmão, não é uma imagem. Você sabe que é o ídolo que é manco, surdo, cego, nu, pobre? Eu e você. Nós somos cegos e achamos que vemos muito. Nós estamos nus, como fala em Apocalipse 3. Nós somos pobres e achamos que sabemos muito, que estamos bem. Nós somos um nada. Paulo dizia, o ídolo nada é. Mas a gente confia. E para terminar, queridos, além de você identificar, descredibilizar, nós precisamos substituir o ídolo por Cristo. Você não vence nada que você não substitui. Você tem que perguntar, o que é que eu estou buscando nesta desgraça? O que é que eu estou buscando nesta desgraça? Nesse pornô, nesse relacionamento, nesse negócio, nessa fonte, o que é que eu estou buscando aqui? Como é que eu faço para buscar isso em Cristo? Porque não adianta você falar assim, eu estou buscando prazer aqui, então eu vou viver uma vida sem prazer. Não, não tem como, você tem que aprender a ter prazer em Deus. Aprender a ter prazer em Deus é tão espiritual quanto dizer não para o prazer do pecado. E eu quero terminar falando de Hebreus capítulo 11, que diz que Moisés, que era um jovem rico, Moisés era um jovem rico, ele era filho da filha de Faraó, e Hebreus 11 diz que ele preferiu sofrer com os escravos do que ser considerado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão de prazer, aliás o texto diz assim, ele preferiu sofrer do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Então na minha introdução eu fiz a pergunta, como é que alguém para de pecar? Moisés responde, porque o texto diz, ele abandonou os prazeres transitórios do pecado. E o texto diz assim, por quê? Porque ele, por amor a Cristo, ele viu a sua recompensa. O texto está dizendo que Moisés, ele viu a Cristo, que a recompensa de Cristo não é uma coisa que ele dá, é ele mesmo. Quando ele entendeu que Cristo, quem era Cristo, o que significava tê-lo, todos os seus ídolos se tornaram ridículos, dispensáveis, pequenos. E ele deixou, porque ele não precisava mais. Ele viu a Cristo. E Hebreus fala Cristo. Moisés, lá no Velho Testamento, Hebreus fala Cristo. Ele viu a Cristo. Ele projetou em Cristo tudo o que ele precisava. Com medo, a gente vai ter de abrir mão. Apaixonado, a gente vai ter de abrir mão. E olhar para Cristo e falar, Deus, eu estou confiando todas as minhas fichas no Senhor. Se o Senhor não me fizer, é tudo no Senhor. Porque eu estou com medo de não dar certo. Porque, na verdade, eu estou apaixonado por aquilo ali. Só que eu preciso entender que aquilo ali é só criatura, não é o Criador. Amém? A nossa sexualidade é a consequência disto. Quem a gente ama mais, para quem a gente vive, em quem a gente busca prazer. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Eu queria lhe convidar a fazer essa oração. Feche seus olhos e pergunte ao Senhor, Deus, quem eu tenho amado
Mas, de fato, pergunta ao Senhor nessa noite. Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco. E nós estamos aqui, talvez até entristecidos, porque nós queríamos te impressionar com um coração melhor, mas nosso coração é idólatra, é cobiçoso. Nós estamos dispostos a fazer muitas coisas por causa daquilo que temos amado mais nesse mundo do que o Senhor. E a gente quer te pedir perdão por confiar profundamente no nosso projeto, nas nossas ideias, por confiar tanto, por abandonar o Senhor como fonte de felicidade. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Olha o nosso coração, lava o nosso coração. Nos dá coragem para identificar isso tudo e para, de fato, arrancar da nossa vida o que precisa ser arrancado. Nós precisamos de Ti desesperadamente. Porque nós não temos forças em nós mesmos, Senhor. Sem a Tua graça, é impossível. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, amém.